Amados irmãos, queridos amigos, tudo bem com vocês? Que hoje, Jesus Cristo, o nosso amigo maravilhoso, nosso Salvador, a nossa salvação, seja uma realidade na tua vida. Seja Ele hoje entronizado plenamente em teu coração e na tua vida, em todos os teus projetos. Que Ele hoje seja de fato e de verdade a prioridade da tua vida. Que Deus, o maravilhoso Pai, misericordioso, bondoso e amoroso, preencha plenamente a tua vida, o teu coração, e Ele satisfaça todos os desejos da tua alma. E que o Espírito Santo continue iluminando a sua vida, iluminando os seus caminhos, para que em tudo você seja bem-sucedido, para a honra e glória do nome de Deus. Amados, muito obrigado a todos vocês que se inscreveram no canal. Deus abençoe você, Deus continue cuidando de você. E por favor, deixa aquele like, tá bem? Deixa o like, compartilha com teus amigos, nas tuas redes sociais. E se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva. Deus é contigo. Ore e louve a Deus. Neste altar de adoração, estou, Senhor, diante de Ti, me esvazio de mim mesmo, para dar lugar à Tua presença. Já posso até sentir a essência que vem de Ti. Vem, transborda este lugar com a chuva de poder. Eu quero mergulhar em Teus rios de amor. Recebo a Tua unção, aceito a condição de ser moldado só por Tuas mãos, Senhor. Toma, Senhor, toda imperfeição e transforma para a Tua glória, Deus. Toma toda imperfeição, transforma num vaso perfeito. Faz em mim uma revolução, trocando o velho por novo, que eu possa me tornar uma
dignos. Não somos merecedores, mas desejamos ter o teu poder hoje. Vem, transborda este lugar com o teu Santo Espírito. Essa é a nossa oração, Senhor. Vem, transborda este lugar com a chuva de poder. Eu quero mergulhar em teus rios de amor. Receba a tua unção. Aceitamos ser moldados por ti. De ser moldados só por tuas mãos, Senhor. Transborda este lugar com a chuva de poder. Eu quero mergulhar em teus rios de amor. Receba a tua unção. Aceito a condição de ser moldado só por tuas mãos, Senhor. Vamos orar. Maravilhoso Deus, querido Pai, Criador dos céus e da terra, eis-nos aqui, Pai, diante de Ti. E é diante de Ti, meu Deus, que desejamos viver para sempre. Nada somos sem Ti, e sem Ti, meu Deus, nada podemos fazer. Vimos que Paulo nos deu uma razão de ser, assim como o Senhor tem uma razão de ser, de viver e de agir. E o Senhor vive, o Senhor age, o Senhor é por nós, conosco, em nós e através de nós. O Senhor vive por nós. Obrigado, meu Deus, por tão grande salvação que o Senhor operou em Jesus Cristo. Obrigado pelo sacrifício. Obrigado pela cruz, meu Deus, que nos permite sonhar e ter esperança de um futuro melhor. O Senhor mesmo disse em Jeremias 29, versículo 11, que o Senhor tem um futuro de esperança para todos nós. Então, Pai, aceita a gente na Tua presença e abençoe a gente agora ao estudar a Tua palavra. Meu Deus, estamos em um mundo caótico de muitas dificuldades, muitas perdas, sofrimento, doenças. Meu Deus, continue cuidando da gente, continue amparando a gente com Teus braços de amor e socorre a gente em nossas necessidades. Em nossas lutas nos dê vitória. Nós o adoramos, te pedindo a iluminação do Espírito Santo, do bom Espírito Santo, nosso Deus Consolador, para que entendamos e compreendamos a Tua palavra, para colocarmos em prática. O adoramos, Pai, e agradecemos no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados, Hebreus 2 é uma mensagem poderosa. E aí nós vamos ficar hoje também só no versículo 2. Porque no versículo 2, Paulo vai fazer uma pergunta que para mim é a pergunta mais importante na vida cristã. Se Pilatos fez a pergunta mais importante do universo, o que farei de Jesus Cristo, né? João capítulo 18, aqui Paulo vai perguntar, veja bem, leia comigo, Hebreus 2:2. Está escrito assim: se, pois, se tornou firme a palavra falada pelos profetas, pelos anjos, toda transgressão e desobediência recebeu o justo castigo. Agora, versículo 3, está escrito: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi depois confirmada por todos os que a ouviram. Observe o versículo 2. O versículo 2 começa dizendo que, pois a palavra se tornou firme. A palavra de Deus é uma palavra certa, não é uma palavra duvidosa. Deus não age na dúvida.
Ele não age na incerteza. Ele simplesmente vai trabalhar e agir de forma poderosa para demonstrar a razão de ser de Deus, a razão de agir, a razão de viver. Nós temos um Deus comprometido completamente com a sua palavra. Diz o livro de Isaías que Deus empenhou a sua palavra para conosco, de nos dar um redentor. Todos nós precisamos de redenção. Então Deus empenhou a sua palavra. Então Paulo começa o versículo 2 dizendo assim: se, pois, se tornou firme a palavra falada. E Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz: no início, havendo Deus falado a nós, através dos profetas, nos últimos dias Ele nos falou através do Filho. Então Deus tem um compromisso com a sua palavra. E o compromisso de Deus é salvação. Hebreus capítulo 2, versículo 3, Paulo fala então dessa grande salvação. Se a gente lê Efésios capítulo 1, Paulo vai falar que Deus, justamente nos primórdios da eternidade, Ele vai revelar, Ele vai manifestar o seu projeto para cada um de nós. Leia comigo, versículo 8 e 9, está escrito assim: porque Deus derramou abundantemente sobre nós toda a sabedoria e prudência, desvendando o mistério da sua vontade. Observe essa expressão: Deus manifesta a nós o mistério da sua vontade. E qual é a vontade de Deus? Que eu e você seja salvo. Ele revela o universo inteiro. Quando Satanás foi expulso do céu, quando Adão e Eva pecaram no Éden, então o universo inteiro estava em expectativa. O que vai ser do ser humano? O que será dos anjos que caíram? Então Jesus Cristo vem. Gálatas capítulo 4, versículo 4, observe: vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar, para redimir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos e filhas de Deus. Deus empenha a sua palavra. Essa palavra foi empenhada com todo o ser humano e com todo o universo criado. Não apenas com a terra, mas para toda a criação de Deus. Se qualquer dos mundos criados desobedecesse a Deus como a terra, Deus já tinha um plano estabelecido. E o plano era Jesus Cristo assumir a natureza humana e morrer por nós como um pecador, não tendo nenhum pecado. Ou seja, Ele se faz pecado por nós, para que nós, nele, em Jesus Cristo, nós sejamos feitos justiça de Deus. Como assim justiça de Deus? Deus empenhou a sua palavra. Se o ser humano peca, se há desobediência, se há transgressão da santa lei de Deus, há um remédio, há uma solução, e Deus empenha a sua palavra. Deus firma a sua palavra, e Deus vai cumprir sua palavra ao dar Jesus Cristo para morrer por nós, sendo nós pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. Deus morre por nós. Deus escolhe morrer para você viver.
Então Deus empenha a sua palavra. E Ele empenha a sua palavra não com uma classe de pessoas, não com um grupo de pessoas, não com uma religião, não com uma igreja, mas Ele empenha a sua palavra com o universo. E ao empenhar sua palavra com o universo, Deus vai cumprir sua palavra. Efésios capítulo 1, Deus então desvenda, Ele traz à luz o mistério da sua palavra. E Gálatas 4, verso 4 diz que vinda a plenitude do tempo, no cumprimento exato do tempo profético, Deus envia seu Filho para morrer, para ser sacrificado por mim e por você. Essa é a palavra empenhada de Deus. Deus empenha a sua palavra. Hebreus capítulo 2, versículo 2, Paulo diz que a palavra de Deus foi firmada. Se, pois, está firme a palavra falada, Deus prometeu, Ele cumpriu. Jesus Cristo veio, Ele é a salvação, Ele é o poder de Deus para redimir todo o pecador. Lá no Velho Testamento, quando os filhos de Israel se tornavam escravos de alguém, eles precisavam trabalhar 6 anos pela sua liberdade. Mas caso eles não conseguissem o pagamento de 6 anos de trabalho para pagar sua dívida, então ele era escravizado por 49 anos. Mas no 50º ano, viria o libertador, viria o Redentor, para comprar o escravo e dar a ele a carta de liberdade. Jesus Cristo veio como nosso Redentor. Ele veio, diz o texto Gálatas 4, né? Ele veio para os que estavam debaixo da lei, a fim de resgatar. A palavra resgate aqui, ou redenção, é a mesma palavra. Redimir. Jesus Cristo é o nosso Redentor. Então Ele vem pagar um preço pela minha e pela tua salvação. E antes de você ficar imaginando aí que Deus seleciona pessoas para se salvar, que Deus elegeu uns para se perder, outros para se salvar, isso não é verdade. 3 textos da Bíblia deixam claro que o plano de Deus é para todos. Ezequiel capítulo 33, versículo 11 está escrito, olha, leia comigo, Ezequiel 33, 11. Assim está escrito: não tenho prazer na morte de ninguém. Dize-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso. Não tenho prazer na morte do pecador, diz o Senhor, mas em que o perverso se converta do seu mau caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, porque haverão de morrer. Porque vocês escolhem a morte? Então não é Deus quem escolhe a morte eterna, porque a morte eterna, Jesus Cristo já morreu por mim e por você. Jesus Cristo, ao morrer na cruz, Ele não morre morte física, Ele morre morte eterna, porque Ele é Deus. Como Deus, Ele é imortal, mas Ele morre como homem, e como homem Ele passa 3 dias na sepultura. Lembrando que a morte física, o descanso físico é temporário, é passageiro. Jesus Cristo passa apenas 3 dias para dizer que a morte física também vai ter um fim, mas a morte eterna é o nosso problema. Então Deus está dizendo, por que vocês escolhem a morte eterna? Eu não quero que vocês morram, eu quero que vocês se convertam. E a palavra perverso aqui é todo pecador. E quantos são pecadores? Leia comigo, Romanos 3, versículo 10. Quantos de nós somos pecadores? Romanos 3, versículo 10. Olha o que está escrito. Romanos 3, 10 está escrito, não há um justo sequer. Não há ninguém que entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram.
a uma se fizeram inúteis. Verso 23 diz, porque todos pecaram. Todos pecaram. Capítulo 5, versículo 12, está escrito, assim como a morte entrou por um homem, e por meio da morte o pecado, então todos pecaram. A morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então o plano de Deus, o empenhar-se de Deus para a salvação é para todos. Porque todos pecaram, todos precisam da glória de Deus, todos precisam voltar a refletir a imagem perfeita de Deus em seu caráter. Deus empenha a sua palavra. Lá no Velho Testamento, Gênesis 3,15, Deus disse, a serpente vai pisar o teu calcanhar, mas o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Deus empenha a sua palavra. Quando Deus mata o cordeiro lá no Éden, quando Deus veste Adão e Eva de peles de animal, é o cordeiro que está sendo morto desde a fundação do mundo, para lembrar a todo ser humano que o remédio para a morte eterna é a salvação em Jesus Cristo. Romanos 6, 23, leia comigo. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte eterna, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Eu e você, Deus empenhou a sua palavra no universo. Ele jura por si mesmo e ele garante a sua palavra. Ele está disposto a salvar cada pecador. Mas nós temos um segundo verso que mostra que Deus quer salvar a todos. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, está escrito, não retarda a sua promessa o Senhor, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para conosco, não querendo que ninguém se perca, que nenhum se perca, mas que todos alcancem o arrependimento. Lá em Ezequiel ele diz, convertam-se, ó perversos. E aqui ele está dizendo, não quero que ninguém pereça, mas que todos alcancem o arrependimento. Mas em Tito, diz que a graça de Deus vai se manifestar salvadora. Tito 2, versículo 11, está escrito que a graça de Deus se manifestou salvadora. Está escrito, ó, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Deus empenhou a sua palavra. Deus jurou por si mesmo trabalhar, viver e agir para salvar cada pecador. Hebreus capítulo 1, versículo 14 diz que ele envia ministros, anjos ministradores, a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Lógico que a expressão ali está definindo quem vai ser salvo. Porque lá em Hebreus 1,14 diz, os que herdarão a salvação são aqueles que escolheram amar a Jesus Cristo, escolheram entregar a sua vida a Jesus Cristo, escolheram fazer da salvação a sua prioridade. Quem escolhe a salvação como prioridade, esse será salvo. Porque aquilo que é prioridade vai ocupar o primeiro lugar em meu coração e no teu coração. Deus não quer destruir ninguém. E lá na cruz a gente vê que tinham dois homens. Lá estava Gestas, lá estava Dimas. Gestas olha para Jesus Cristo e ele mofa da salvação oferecida a ele. Ele mofa do sacrifício de Jesus Cristo. Ele zomba de Jesus Cristo. E ele diz para Jesus Cristo, desça da cruz, salve a você mesmo. E depois você pode salvar a gente. A expressão ali é uma zombaria. Ele está dizendo para Jesus Cristo, você não consegue salvar nem a você mesmo, aí você está dizendo que é o nosso Salvador? Judas, quando Jesus Cristo estava lavando os pés dele na Santa Ceia, Judas disse em seu coração, ele não é digno de ocupar o meu coração. O livro Desejado das Nações diz que Jesus Cristo olha para Judas com lágrimas nos olhos, dizendo, Judas, eu quero salvar você, eu sou a salvação, eu sou a solução para os teus pecados, eu desejo te levar comigo para o céu, para você ter a vida eterna. E Judas disse, não, você não é digno de ocupar meu coração, eu quero um rei,
Eu quero um César que me liberte dos romanos. Eu quero um rei que me faça prosperar e ser feliz e ter sucesso em minha vida financeira, comercial. Judas decidiu trair Jesus Cristo por 30 moedas de prata, porque não houve espaço no coração de Judas para Jesus Cristo. Então, Hebreus 2, Paulo diz assim: se, pois, a palavra firmada, a palavra falada por Deus, ela permanece firme. A promessa de Deus é salvar todo aquele que crê. Aí ele vem a pergunta. Meu irmão, minha irmã, deixe-me dizer mais uma coisinha antes da gente entrar na pergunta. Porque a pergunta é: como você pode escapar? Como você pode se justificar diante de Deus no juízo final, sabendo que Deus fez tudo por você, fez tudo para salvar você? Não houve nada. Inclusive lá no livro de Oséias, capítulo 6, se eu não estou enganado, eu posso dar como referência na descrição do vídeo. Deus olha para Israel, Israel do Norte, e ele diz assim: o que eu fiz para vocês me odiarem? E o que eu deixei de fazer? O que mais eu poderia fazer por vocês? E a pergunta para mim e para você hoje é: o que Deus pode fazer mais por mim e por você? Porque o livro Desejado de Todas as Nações diz que tudo que Deus podia fazer, tudo, absolutamente tudo, que Ele podia fazer para te salvar, para me salvar, para nos salvar, Ele fez. Ele não poupou nenhum recurso que à sua disposição tivesse para nos salvar. Ele não poupou. Ou seja, Ele usou tudo, inclusive o fato e o ato de matar seu próprio filho. E quando Deus decide matar a Jesus Cristo, e quando Deus vê Jesus Cristo sofrendo na cruz, a Bíblia vai dizer que Deus se alegrou. Deus ficou feliz com a morte de Jesus Cristo. Renivaldo, está na Bíblia, tá? Abra sua Bíblia, Isaías 53, versículo 10. Isaías 53 diz que Deus vai ficar feliz ao ver seu filho dar a vida na cruz. Quando Jesus Cristo está clamando na cruz: Pai, Pai, por que me desamparaste? Deus meu, por que me abandonaste? A Bíblia diz que Deus sorri, que Deus fica feliz com esse sacrifício de Jesus Cristo, com a morte de Jesus Cristo. Leia comigo, Isaías 53, versículo 10 e 11. Está escrito assim, ó. Isaías 53, 10 e 11. Todavia ao Senhor agradou. A palavra agradar aqui é satisfação, é prazer, é alegria, é felicidade. Ao Senhor, ou seja, todavia, Deus se alegrou, Deus ficou feliz em moer a Jesus Cristo, em matar a Jesus Cristo. Essa palavra moer aqui, vocês sabem, o pessoal plantava o trigo e quando colhia o trigo, eles colocavam no moinho. No moinho, naquela época, era uma grande bacia de pedra, né? Com outra pedra dentro, e essa pedra ficava rodando ali, o animal ia puxando através de uma madeira, né, com uma corda, e o animal ia rodando aquela bacia de pedra, e aí ia moendo o trigo. Diz o texto que Deus ficou feliz em ver Jesus Cristo sendo moído, sendo sacrificado, sendo traspassado, sendo zombado por mim e por você. Olha o texto, vamos ler o texto direito, né? Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos.
Então, o texto está dizendo aqui que Deus não apenas ficou feliz com a morte de Jesus Cristo, porque é o cumprimento literal da promessa que Deus fez ao ser humano de redenção, de redimir o ser humano do pecado. Lembrando que não existe perdão para pecado. Pecado se paga. E Jesus Cristo pagou um preço alto pela minha salvação, pela tua salvação. A salvação é pela graça, mediante a fé, mas a salvação nunca foi de graça. Anote isso na tua mente, no teu coração, na tua Bíblia, no teu livro, na tua agenda. A salvação é pela graça, mas ela nunca foi de graça. Deus teve que pagar um preço muito alto. Ele gastou todos os recursos que ele tinha à sua disposição, a ponto de matar seu próprio filho para resgatar, para redimir, para salvar a mim e a você. E aí, no versículo 11, está escrito, né? Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e sua alma ficará feliz. Deus fica feliz com a morte de Jesus Cristo e Jesus Cristo fica feliz com a sua morte quando ele vê o resultado da sua morte. E qual é o resultado que Deus espera da morte de Jesus Cristo? A salvação de pecadores. A maior alegria do universo. E, aliás, o tema da eternidade, que nós vamos estudar por toda a eternidade, é o tema da redenção. Deus salvando pecadores. Então, Jesus Cristo, quando ele levar para o céu o molho salvo, a colheita final de todos aqueles que o aceitaram como Salvador, e não só Deus vai ficar feliz, porque Deus já ficou feliz no momento em que Jesus Cristo brada na cruz, está consumado. Ali o universo inteiro festejou. Apocalipse capítulo 11, capítulo 12, versículo 11. O céu festeja a morte de Jesus Cristo. O céu festeja a oferta de sacrifício feita por Deus, matando o seu próprio filho para redimir pecadores. Então ele salva a mim e a você pela sua morte. E Deus fica feliz na morte de Jesus Cristo. Porque, primeiro, a sua palavra empenhada é palavra cumprida. Deus fez a parte dele. Você fica dizendo hoje, se Deus quiser me salvar, por favor, Deus já fez tudo para te salvar. E ele continua fazendo. Lógico que ele continua fazendo. Se tem uma coisa que Deus mais quer, é salvar pessoas. Por isso ele escolhe pessoas fracas, pecadoras, que se arrependem, que são convertidas para ser um testemunho de Deus, uma testemunha de Deus neste mundo, para dizer, assim como eu perdoei ele, assim como eu salvei ele, eu posso salvar qualquer pessoa neste mundo. Deus não perdoa pecados. Nós temos que morrer com Jesus Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 4. Nós precisamos morrer para o pecado. Nós precisamos morrer para as iniquidades. Porque Deus quer nos purificar. Deus quer purificar o Renivaldo. Deus quer purificar a você. Então pare de dizer se Deus quiser. Porque Deus já quis. E Ele ainda quer. E Ele trabalha. Ele vive. Ele age para salvar você. Agora Paulo vai fazer a pergunta. Deus ficou feliz com a morte de Jesus Cristo? Sim. Por quê? Porque ali estava Dimas dizendo sim ao sacrifício de Jesus Cristo. Não só Dimas, mas uma multidão estava ali dizendo sim ao sacrifício de Jesus Cristo. Lembre-se que o primeiro batismo da igreja cristã foi 3.000 pessoas. O segundo dia foi 5.000 e outro já foi, um tempo depois já foi multidão. E mais tarde Paulo vai dizer que o mundo inteiro foi alcançado com a mensagem da salvação. Apocalipse 14, versículo 7 diz que o evangelho é eterno. A boa notícia de Deus para todo o universo, para toda a terra, para todo o mundo, é Deus salvar pecadores. É Deus interessado em salvar pecadores, por isso ele envia anjos. Ele envia pessoas, mensageiros, para proclamar a mensagem de um Deus salvador, de um Deus interessado em salvar, de um Deus interessado em dar a vida eterna a todo que crê. Apocalipse 14, versículos 6 e 7 diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo.
Deus tem trabalhado incansavelmente para a salvação de todo aquele que crê. Deus tem trabalhado incansavelmente para salvar você. Agora, meu irmão, a pergunta de Paulo é terrível. Porque a pergunta de Paulo diz, em vista dessas coisas, em razão disto, o que é que você está fazendo? Como você tem encarado essa salvação que Deus te oferece gratuitamente? Abra sua Bíblia, Hebreus 2, versículo 3, está escrito. Eu quero parar nessa pergunta aqui, porque o tema é vasto, tá certo? Agora lembre-se que a palavra de Deus é pura, a palavra de Deus é verdadeira, e Deus empenhou a sua palavra. Ela foi confirmada até por anjos e homens, né? E aqui, agora a pergunta de Paulo é: como você vai se justificar diante de Deus se você negligenciar essa salvação? Deus já fez tudo, Ele está fazendo tudo, e Ele continua fazendo tudo por você, para salvar você. E a pergunta é: o que você está fazendo pela tua própria salvação? A gente viu na mensagem de ontem, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12, Paulo diz assim: tome posse da vida eterna. Filipenses capítulo 2, versículo 13, né, Paulo vai dizer que a gente precisa desenvolver a salvação. E como eu disse, a salvação é pela graça, mediante a fé, mas não é de graça. Porque Jesus Cristo teve que pagar um preço muito alto por você. 1 Pedro, capítulo 1, leia comigo. Veja o que Pedro vai dizer acerca da salvação operada em Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, está escrito assim, versículo 18 e 19 está escrito, olha. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que você foi resgatado, que você foi redimido. Ninguém, nada neste mundo pode resgatar um pecador. O preço é muito alto. Jesus Cristo falou de um devedor que estava devendo 10.000 talentos. E ele chega para perto do seu Senhor e diz: me dê um tempo para eu pagar a minha dívida. E o seu Senhor vai dizer assim: você está perdoado, você não me deve mais nada. É isso que Deus faz com o pecador. Você não pode se salvar, você não pode redimir a si mesmo. Sua dívida é muito grande, o preço do pecado é muito alto, é a morte. E Jesus Cristo morre por mim e por você. Você está salvo. A salvação está garantida para você e para mim em Jesus Cristo. Leia Efésios capítulo 1, versos 13 e 14. E aí, no verso 18, o Pedro vai dizer que não é por prata nem ouro que você vai ser resgatado da sua vida de pecado, né? Do seu fútil procedimento. Verso 19 diz: é pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus Cristo. E aí, quando foi que Jesus Cristo morreu por mim e por você? Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de nós. Quando foi que Jesus Cristo morreu pelo pecador? Antes de existir divisão de classes. Jesus Cristo morre pelo ser humano. Agora fica aí hoje pregadores dizendo que Deus elegeu um para se salvar, outros para se perder. Que coisa tremenda. Isso é um ensino satânico, para levar você a duvidar do milagre que Deus quer fazer na tua vida, redimir você de toda a vida pregressa, fútil, inútil. Deus está interessado na tua salvação. E a pergunta de Paulo então é: o que você está fazendo? Em vista de todo esse sacrifício de Deus, em razão de toda a oferta oferecida por Deus, de todos os recursos gastos por Deus para a tua salvação, o que você está fazendo? Então ele pergunta: como você espera escapar do juízo final se você negligenciar? A palavra negligente aqui, negligente é alguém que vive uma vida relaxada. E
normalmente ele tem duas atitudes perigosíssimas. A primeira é não dar importância ao momento. Não. Bem, depois eu vejo isso aí, né? Isso não é importante para mim. E você já ouviu muitas pessoas dizendo, né? A religião não é para mim. Igreja não é para mim. Isso não é para mim. Então, quando você não dá importância ao que Deus fez, é o caso de Gestas lá na cruz. Imagine Gestas ali, Judas na Santa Ceia, as virgens nécias, a semente dos espinhos. A pessoa não prioriza o momento, não prioriza o evento, ou não dá importância ao evento. Por exemplo, você entrega um convite a uma pessoa para ir para uma festa. O ingresso da festa custa R$500. Tem pessoas que trabalham o ano inteiro. Eu conheci uma senhora no Rio de Janeiro que ela trabalhava um ano inteiro. O salário dela do ano inteiro era todo para ela dedicar-se ao carnaval. Ela não gastava um centavo porque ela tinha que economizar aquele dinheiro, porque ela queria desfrutar aquela semana do carnaval. Era a vida dela, então ela priorizava aquilo. A prioridade da vida dela era a dança do carnaval. Então ela vivia em função do carnaval. Mas se você desse a ela um folheto, então ela simplesmente disse, não, religião não é para mim. E muita gente hoje olha para o sacrifício que Jesus Cristo fez há 2000 anos atrás e diz, não é para mim. Não tem poder para mudar a minha vida. E aí Paulo pergunta, como você espera escapar no juízo de Deus se você negligencia essa salvação? Essa tão grande salvação. Essa expressão, tão grande salvação, ela é um exagero de Paulo. Mas ele faz questão de exagerar a expressão para mostrar a importância do ato de Deus, de matar seu filho para resgatar, para salvar pecadores. A salvação é grande demais para ser desprezada, para ser rejeitada, para ser mofada. E quantas pessoas hoje zombam da salvação? Zombam de Deus e da própria fé. Então Paulo pergunta, como esperamos escapar se a gente negligenciar tão grande salvação? Deus tenha misericórdia de mim, Deus tenha misericórdia de você, porque o que Deus fez não foi sem importância. O preço pago pela tua salvação foi muito alto. Pedro vai dizer que não foi prata, não foi ouro, não foi riquezas, não foi obras, não foi justiça pessoal. Foi um sacrifício, foi o precioso sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Ele foi moído, ele foi esmagado pelos nossos pecados. Porque o pecado não tem perdão, então ele morre a minha morte para que eu tenha a vida eterna. Você tem que parar de brincar com a tua salvação. Você precisa dar mais importância ao que Deus tem feito na tua vida. A segunda questão aqui, da palavra negligente, é alguém que deixa para depois. Que dia você tem para tomar uma decisão ao lado de Deus? Que dia você tem para escolher ser salvo, para escolher viver na presença de Deus, para escolher morar no céu? Salmo 15, versículo 1, né, faz a grande pergunta. Quem, Senhor, vai morar na tua presença? Quem vai habitar no teu tabernáculo? E aí, lá diz que é os que são limpos de mãos e são purificados no coração. E é o Espírito Santo que tem que fazer uma operação maravilhosa de tirar o meu coração de pedra e me dar um coração de carne capaz de amar e obedecer a Deus, obedecendo a sua palavra e a sua lei. Vai deixar para depois? Quando? No ano de 1998, eu cheguei numa cidade do Pará e comecei a pregar o evangelho ali como pastor auxiliar. E conheci um jovem, 17 anos, e aquele jovem gostou da pregação, ele gostava de assistir às minhas mensagens, ia para a igreja todas as vezes que eu estava lá, e eu fiz muitas semanas de oração, vigílias, evangelismos,
conferência evangelística, e aquele jovem não perdeu nada. Mas eu precisei tirar férias, e ele atendia todos os apelos. Ele viu muitas pessoas sendo batizadas, e ele dizia, o próximo é o meu, o próximo é o meu, o próximo. Mas eu não sei se amanhã eu vou estar vivo. Aí quando foi no mês de junho, eu tirei férias, eu não tirei férias em janeiro, né? Porque o pastor principal tirou férias em janeiro, e eu fiquei de tirar férias em julho. Então eu tirei férias no final de junho, eu viajei dia 30 de junho, viajei para o Nordeste. E aí quando eu voltei na primeira semana de agosto, aquele rapaz já não estava mais entre nós. Ele pegou malária, e infelizmente a malária subtraiu a sua vida, porque ele não sabia que ele tinha uma gastrite. Então ele tomou o remédio da malária é muito forte, e ele tomou o remédio em jejum, sem estar com o estômago forrado de alimentos. O remédio da malária normalmente se toma depois do café de jejum ou depois do almoço. Nunca antes do café da manhã, nunca antes do almoço. Por quê? Porque se a pessoa tiver qualquer problema no estômago, com certeza ela vai a óbito. Porque o remédio vai causar hemorragia interna. O remédio causou uma hemorragia naquele rapaz de 17 anos e ele veio a falecer. Mas ele deixou para depois. O próximo é o meu. Quando ele teve um ano inteiro, quando ele teve tantas oportunidades, tantos apelos feitos, ele deixou para depois. A procrastinação, o ato de deixar para depois, pode ser um problema e vai ser um problema para muita gente. Muita gente, inclusive, tem perdido a fé e a esperança na vinda de Jesus Cristo, justamente porque tem deixado de dar importância ao momento em que Deus chama e tem deixado para depois. Não tem dado importância ao milagre, às ofertas que Deus faz. Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos alcancem a salvação. Não quer você hoje dizer sim para Deus. Não quer você hoje parar de procrastinar. Não quer você hoje perceber que a salvação é o universo inteiro. Diz Pedro que os anjos, 1 Pedro capítulo 1, Pedro vai dizer que os anjos estão atentos à salvação. Eles gostariam de participar do processo de alcançar pessoas, mas anjo nunca pecou. Anjo não sabe o que é lágrima, não sabe o que é dor, não sabe o que é luto. Então o anjo, Deus escolheu pessoas para alcançar pessoas. Deus tem enviado pessoas à tua casa, à tua vida, e Deus tem falado com você. Até quando você vai resistir? Até quando você vai insistir em dizer não para Deus? Paulo então faz um apelo para todos nós. Coríntios capítulo 6, não é? Deixa eu ver se é 1 ou se é 2 Coríntios capítulo 6. Paulo vai fazer um apelo para todos nós. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1 diz assim: e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também exortamos a vocês que não recebam a graça de Deus em vão. Lembra de 2 Coríntios, né? Não receba a graça de Deus em vão. Pare de brincar com a tua salvação. Comece a dar importância ao que Deus tem feito, ao que Ele está fazendo e ao que Ele quer fazer na tua vida. Porque Deus não está interessado no teu passado. Se tem uma coisa, uma nota tônica desse canal é que Deus não quer e Ele não se preocupa com o teu passado, com a tua vida de pecado. Isso não tem interesse para Deus. O que interessa para Deus é hoje, se você disser sim para Ele. E o que Ele pode fazer por você quando você abrir para Ele o coração. E Ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade. Eu te socorri no dia da salvação. Deus quer socorrer você, Deus quer salvar você. É o que o texto está dizendo. Agora, esse tempo aqui, essa expressão tempo de oportunidade, nunca foi amanhã. Nunca foi depois. O tempo da salvação é agora. Diz o versículo seguinte, diz aí, né? Eis agora o dia da salvação. Eis agora o tempo sobre modo oportuno. Eis agora o dia da salvação. É hoje. Hoje você tem a oportunidade de dizer sim para Deus. Hoje você precisa parar de procrastinar, porque a pergunta é relevante demais.
Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Deus tem uma salvação operada para você. Jesus Cristo já veio, Ele morreu, Ele garantiu a vida eterna para mim e para você. E a pergunta relevante é: como escaparemos nós se negligenciarmos, se não dermos importância ao que Deus fez, ao que Ele está fazendo e ao que Ele quer fazer por mim e por você? Como escaparemos nós se deixarmos para depois? Como escaparemos nós? Porque o que é a vida do ser humano? O que é a minha vida? O que é a tua vida? Então hoje, se você está ouvindo a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Hoje, olhe para o Calvário e veja um Deus morrendo por você e dizendo: filho, foi por você e para você que eu subi a cruz. Porque Ele disse: eu vou preparar um lugar, e quando eu terminar de preparar esse lugar, eu voltarei para receber você na minha casa, para que você esteja comigo para sempre. Quer você continuar procrastinando? Quer continuar você adiando? Quer continuar você zombando do sacrifício de Jesus Cristo? Ou quer abrir agora o coração e dizer para Ele: Senhor, entra no meu coração, faz um milagre na minha vida, toca-me com a brasa viva do teu altar, porque eu quero ser uma nova pessoa. Não adie a tua salvação. Tome posse hoje da vida eterna e comece a desenvolver a tua salvação. Esse é o meu desejo para todos nós. Ore comigo. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado porque o Senhor fez um sacrifício tremendo e o Senhor ainda se alegrou com a morte de Jesus Cristo. Por quê? Porque o Senhor viu Renivaldo e esse meu amigo, essa minha amiga, esse meu irmão e minha irmã, todos nós aceitando a Jesus Cristo, dando a Ele no nosso coração. A felicidade do céu, a felicidade do universo é pecadores arrependidos com o Senhor morando na eternidade. Oh meu Deus, toma-nos para sermos teus hoje. Aceita-nos, abençoa-nos, cura-nos, perdoa-nos e salva-nos. Resgata-nos do nosso fútil procedimento e dá-nos a alegria da vida eterna. Nós o adoramos, agradecidos no doce nome de Jesus Cristo. Amém.